Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de meditação, de crescimento, desenvolvimento, que Deus te abençoe demais, abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, a obra das suas mãos, que tudo na sua vida seja um sucesso, uma bênção, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Deixe seu like, deixe seu comentário, muito obrigado por todos que têm deixado aí seus comentários, que Deus abençoe demais a vida de vocês, compartilhe com outras pessoas. Se você não está inscrito no meu canal do Telegram, para que a gente possa fazer a leitura, você crescer junto comigo, todos os dias eu estou gravando, né, um período de leitura do Mudança de Vida e estamos postando no Telegram, está aqui no cantinho, aqui, ó, você pode se inscrever diretamente, já cair lá através, pega a câmera do seu celular, foca aqui nesse quadradinho aqui no cantinho, tá bom? Foca aí, você vai cair lá. E aí todos os dias você vai estar ouvindo o período de gravação, de leitura que eu tenho feito diariamente com todos, o áudio do Mudança de Vida, tá bom? Nós vamos falar, eu começo hoje falando dos tipos de fé, 4 tipos de fé. Hoje eu vou falar de 2 tipos de fé. Isso é para que você medite e se analise e veja que fé você está praticando, que fé você está vivendo. A primeira fé é a fé para a salvação. Diz a Bíblia assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ok? Deixa registrado aí. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas a fé para o quê? Vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Vamos lá, mendigo, coberto de chagas. Este ansiava comer do que caía da mesa do rico. Olha que situação miserável. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Ponto. Fé para a salvação. Ele teve fé, mas somente para a salvação. Foi salvo. Mas se eu perguntasse quem que é essa vida, muitos diriam assim, que Deus me guarde. Qualquer pessoa em sã consciência não gostaria dessa vida. Mendigo, cheio de chagas, desejando comer das migalhas caídas da mesa do rico, cães lambendo suas feridas. Isso não é vida. Mas, amém, teve fé para a salvação. Essa é fé para a salvação. Às vezes existem pessoas que dizem assim, não, eu só me preocupo com a minha salvação é que é importante. Ok, tá aí, respeito. Só que ninguém quer essa vida. Ninguém quer esses resultados. Ele teve fé para a salvação só, mas viveu uma vida miserável, derrotada, cheio de chagas, cheio de feridas no corpo, desejando comer das migalhas dos outros, cães lambendo as suas feridas, mas teve salvação. Maravilhoso, alcançou a salvação. Só que fé é muito mais do que isso. Fé traz resultados muito superiores a este. Não vou dizer muito superior, porque o maior alvo de um homem é a salvação. Só que nós podemos ser vencedores aqui, como falamos ontem, vencedores e mais do que vencedores. É porque nós alcançamos a nossa salvação. Fé natural, outro tipo de fé. Vocês creem que existe um só Deus? Se eu perguntar, quem acredita que exista um só Deus? Um só Deus. A grande maioria, com raras as exceções, vão dizer, eu creio. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Essa é a fé natural. É a fé dos demônios, que a pessoa acredita que existe um só Deus, mas não pratica a palavra desse Deus.
não vive a fé nos ensinamentos desse Deus. É uma fé natural que nada traz. É fé dos demônios. Não traz resultado nenhum para a vida da pessoa. Do que adianta uma fé dessa? Você vê que os demônios creem. Existe uma fé. Eles creem que existe um só Deus. Mas até tremem, mas não obedecem. E, consequentemente, está aí condenados à destruição. Então, dois tipos de fé. Fé para salvação. Você pode ter fé para ser salvo, mas vive uma vida derrotada aqui. Você pode ter uma fé natural, que é a fé dos demônios, que eles também acreditam em Deus. E não obedecem e não colhem nenhum benefício do reino. Essa fé não é o nosso alvo, não é o nosso objetivo. E não é esse tipo de fé que nós devemos praticar. Como eu não tenho tempo para a gente concluir, amanhã eu vou falar de um terceiro tipo de fé. A fé para ser abençoado, para ser curado, para alcançar uma bênção, que é importantíssima, mas também não é o nosso objetivo. E nós vamos concluir na sexta-feira falando qual é o nosso objetivo. Que tipo de fé tem que ser a nossa? É a fé que nós vamos praticar. Pense nisso, medite nisso e ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Senhor, e ajude-nos a entender e absorver. Nós acreditamos que existe um só Deus, mas de nada adianta a fé de acreditar que existe um só Deus, até porque é uma fé natural, porque os demônios também creem. Não adianta simplesmente, ninguém quer a fé simplesmente para salvação, por mais que muitos dizem, a coisa mais importante é a minha salvação. É verdade. Só por que eu vou crer simplesmente na salvação, se eu posso? Lázaro, quando morreu, foi recebido por Abraão, que não foi um mendigo, que foi um homem riquíssimo, abençoadíssimo, próspero demais, honrado demais. E se eu posso ir para o mesmo lugar que Abraão foi, que foi um homem abençoado, foi chamado amigo de Deus, por que eu vou viver uma vida miserável, desgraçada, infeliz, derrotada, sendo que eu posso ser uma pessoa extremamente abençoada e vitoriosa? É o que eu peço. Fale melhor às mentes e aos corações, que cada um tenha entendimento, discernimento. Abençoe, fala melhor, é o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém? Só para concluir, quando Lázaro morreu, foi recebido por Abraão, que foi chamado amigo de Deus, herdeiro de bênçãos, promessas espirituais e um homem riquíssimo, abençoadíssimo. É essa fé, é o chamado pai na fé. Então, se eu posso ir para o mesmo lugar de Abraão tendo uma vida extraordinária, porque eu vou viver uma vida derrotada. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.